consumidor de hoje, com amplo acesso à tecnologia, está exigindo cada vez mais das empresas. Neste cenário, encontram-se os profissionais de marketing e vendas que devem atuar em conjunto para a satisfação das necessidades e desejos do cliente. Existe uma grande confusão entre os termos vendas e marketing. Cada área tem suas funções específicas e trabalha com objetivos em comum. Antes de conceituarmos cada termo, faremos uma breve passagem histórica pelas eras de produção, vendas e marketing. Na era de produção, tínhamos uma demanda maior que a oferta, com foco na produção, pouca concorrência e, por consequência, nenhuma atenção dada ao consumidor. Já na era de vendas, com o aumento da concorrência e da oferta, as empresas começaram a dar mais ênfase nas vendas, porém ainda com pouca atenção ao consumidor. O essencial era vender, não importando a satisfação do cliente. Na era de marketing, com um cenário de alta competitividade e oferta muito maior que a demanda, as empresas viram que as agressivas técnicas de vendas não eram mais suficientes. Era necessário valorizar e se relacionar com o consumidor. Nesta fase, o consumidor era visto como rei. Visto esse breve histórico, já podemos começar a entender um pouco os conceitos de vendas e marketing. Hoje, é fundamental que essas duas áreas andem juntas, visando em primeiro lugar a satisfação do consumidor e, por consequência, a lucratividade da empresa. O vendedor na era de marketing não é mais aquele profissional inoportuno que tenta de qualquer forma empurrar uma mercadoria e forçar uma venda para atingir suas metas. Ao contrário, ele deve atuar como elemento complementar e fundamental para a realização das estratégias de marketing. Vários autores conceituam o termo marketing. Ele se traduz como mercadologia, também podendo ser entendido como ação no mercado. O foco central do marketing está no cliente e na satisfação de suas necessidades e desejos. No caderno de estudos, vocês podem encontrar várias definições para marketing, mas de forma bem resumida, podemos dizer que marketing é tudo aquilo que deve ser feito para que algo seja comprado. Este algo pode ser um produto, um serviço, uma ideia, organização ou até mesmo uma pessoa. O sentido da comercialização com orientação para marketing deixa de ser empresa-consumidor e passa a ser consumidor-empresa. Peter Drucker, um dos grandes nomes do marketing, afirma que a meta do marketing é tornar a venda supérflua. É conhecer e entender tão bem o consumidor que o produto ou serviço se adapte a ele e venda sozinho. Com o enorme leque de opções que temos na hora de comprar, é fundamental que as estratégias de marketing estejam presentes, mas também não podemos negar o valor do profissional de vendas. É ele que nos auxilia com informações e orientações na hora da compra, fazendo um importante elo entre empresa e cliente. Portanto, como vimos anteriormente, vendas e marketing devem caminhar juntos, mas sempre com foco na satisfação do cliente. É evidente que o objetivo principal para as empresas aplicarem o conceito de marketing é o lucro. Mas vamos colocar de outra maneira. O lucro não é o objetivo, e sim a recompensa por desenvolver clientes satisfeitos. Para entendermos melhor a integração das áreas de comunicação e marketing, entrevistamos Juliano Santana. Ele é diretor da Casa Comunicação, agência de propaganda da região de Blumenau. Então estamos aqui com o Juliano, ele é da Casa Comunicação, que recentemente passou por um reposicionamento, hoje é Casa Núcleo de Ideias. Isso. Ele vai falar um pouquinho pra gente assim, da importância desse trabalho todo de comunicação, do que a agência faz e como que ela pode contribuir com as empresas nos resultados de marketing e vendas. Beleza, então a gente passou por
por essa transformação. No dia 9 de fevereiro a gente completou 8 anos de mercado, né? E foi por uma necessidade para fugir um pouco dos aspectos convencionais de agência, né? Porque a gente tem ainda no mercado, eu não digo só regional, mas nacional, mas alguns parâmetros muito semelhantes à venda de mídia. A mídia convencional ela ainda é muito necessária no processo de comunicação, mas o mercado é flexível, né? Um camaleão, vai se transformando. Então hoje a gente tem as mídias sociais, o marketing promocional crescendo de forma gigantesca, né? Porque vem oferecendo melhor relação custo-benefício para os clientes. Então, assim, a mídia convencional continua sendo importante no processo, mas ela perde espaço, ela perde peso. A gente tem uma maior possibilidade de equilíbrio nas formas de comunicação, né? Então, no nosso caso, a gente resolveu dar valor a isso, porque no dia a dia a gente já praticava, né, essa filosofia de trabalho, mas chegou a hora de manter a nossa empresa de forma diferenciada, né, na percepção de mercado, mas dar valor nos serviços que a gente tem. Então, hoje a gente começa a criar uma divisão de equipe, né, uma divisão de gestão, de atendimento, para poder cada vez estar mais próximo do dia a dia do cliente, né? Então, o porquê disso? Porque a gente vê no mercado nacional, eu estou falando aqui de Santa Catarina, mas apesar de ser um estado pequeno no Brasil, a gente tem um número de empresas que atende a nível nacional e internacional muito grande, indústrias, têxteis e vários outros mercados, como turismo e etc. Mas a gente ainda encontra barreiras, né, conservadoras, gestões conservadoras, né, que muitas vezes vão buscar agência fora do estado, mas na grande maioria acabam esbarrando na maneira convencional de agência trabalhar. E acabam construindo, às vezes, um histórico ruim e trazendo aquele processo de comunicação todo para dentro da sua empresa, criando a famosa house, né? Só que a house ela tem um tempo de vida, porque o volume de trabalho dentro de uma indústria, de uma empresa, seja lá qual for o segmento, é muito grande. E aí começa num determinado caminho ele perceber a necessidade de ter empresas especializadas. Preciso dar um foco em mídias sociais. Chegou o momento de contratar uma empresa de mídia social. Preciso dar um foco em marketing promocional. Chegou o momento dele contratar, né? No nosso caso, a gente faz um pouquinho desses serviços, mas hoje com uma especialidade voltada para branding, né? Que é viver um pouquinho do que o cliente vive, respirar um pouquinho do ar que ele respira, né? Para poder captar as suas necessidades, não somente por um briefing, porque você vivendo, você observa fatores de atendimento, de logística, de produto, diferente da percepção do cliente. Às vezes ele tem uma visão na cabeça dele que eu preciso disso, disso, disso. Então a gente, no processo de brand, que a gente chama, que é o processo de gestão de marca, a gente procura viver um pouco isso e despertar as necessidades. Então, ainda mais especializado. Um exemplo disso, eu voltei de São Paulo ontem, passei 3 dias lá com um cliente, né, que está há 4 meses, recentemente há 4 meses abriu um escritório lá com 4 representantes, que atende no seu processo de venda Ambev, Yamaha, Coca-Cola, marcas gigantescas pelo Brasil, ele oferece o produto dele para essas marcas. E fomos até lá para fazer uma pesquisa de campo, viver um pouquinho o dia a dia desses representantes, visitar cliente, né, visitar a assessoria de imprensa também que a gente contratou lá, viver e entender as necessidades. Né? E é fato, foi muito interessante, porque a gente percebe na ida com o cliente a percepção dele de necessidade. Chegamos a fazer uma conversa em equipe sem o dono da empresa, né? Vou citar esse exemplo, sem o dono da empresa, para que esses representantes pudessem expor as suas necessidades, né? Então a gente encontrou um ambiente de trabalho muito saudável, todo mundo muito feliz, contente com o produto que estava oferecendo, que estava trabalhando no meio diferenciado, mas existem sempre questões a serem evoluídas. Entre elas, uma necessidade de comunicação um pouco mais encorpada para essa marca. E o que é comunicação encorpada para essa marca? É subsídio, é argumento de venda. Ele tem toda uma técnica de atendimento, mas ele precisa deixar algo, ele precisa encantar no processo de atendimento, né, criar diferenciações e, às vezes, até alternativas de marketing para o próprio cliente. Não é porque é uma Coca, porque é uma Gol, uma Yamaha, que ele não precisa trabalhar num processo criativo.
Então, a gente acaba contribuindo com isso. Então, o processo de branding, gestão de marca, ele é muito eficiente porque, como eu disse no início, a gente vive o cliente e aí desperta a necessidade de várias áreas, né? Então, o trabalho da agência ele é bem mais aprofundado. Ele não é mais um mero executor de tarefas, mas ele trabalha todo o planejamento, toda a gestão de marcas do cliente, conforme as necessidades do cliente, e vocês vivenciando esse dia a dia. Exatamente, muito mais voltado para planejamento, né? Quando a gente começa um trabalho, eu estou usando aqui a minha experiência, mas o que explana o mote dessa entrevista. Mas quando a gente começa um trabalho, eu costumo dizer para o cliente, quando ele abre essa possibilidade, para que ele tenha consciência que os primeiros 60 dias, às vezes 90, a gente estipula um prazo de acordo com a realidade dele, são muito de criação de diagnóstico. Então eu sento lá com a equipe de vendas, com os gestores, os líderes. Se possível, se o cliente abre isso, a gente vai na equipe de compra, na equipe de produção, vai dentro da fábrica, né? É quase que uma consultoria administrativa por um todo, mas os resultados, o nosso foco é voltado para o processo de comunicação. É óbvio que a gente vai enxergar pontos de gestão e vai mostrar para ele que se esse processo de gestão não for atendido, corrigido ou com alguma alteração, vai refletir lá na comunicação. Né? Então, o trabalho é coletivo. Né? Não adianta a gente fazer uma bela campanha, um rosto muito bonito e o cliente, independente do segmento, lá no final diz que não está vendendo. Não está vendendo porque, de repente, tem algum ruído ali no meio do caminho. A equipe de venda não vende o que realmente é para se vender. Né? A logística não é eficiente, a entrega ou fatores financeiros. Então, por isso que o aspecto de planejamento é muito mais importante nesse processo. Então, e eu gosto de usar muito a expressão, só funciona vivendo o que o cliente vive. Né? Porque ele acaba tendo uma percepção, não estou vendendo, eu quero uma solução. Né? É isso aí.